Ontem eu publiquei um vídeo de manhã que partiu de uma fala do Bolsonaro convocando seus eleitores, os bolsonaristas, a irem a hospitais para verificar se tem leitos vazios ou não, se tem má gestão de recursos. Ou seja, esse sujeito é tão incompetente que ele delega para você, eleitor dele, que você faça um trabalho que seria do governo, que seria dos órgãos públicos, na verdade, que seriam dos ministérios, que seria da Secretaria Estadual de Saúde, que seria de governadores. Eles passam para você isso. É vocês agora que têm que pôr sua vida em risco, ir a hospitais, se infectar para verificar se o Bolsonaro está certo ou errado sobre a pandemia. E eu fiz esse vídeo, foi muito triste fazer esse vídeo, sabe? Foi muito emocionante porque eu contei a história do seu Márcio e do Hugo, o filho dele de 25 anos que morreu por causa do coronavírus. E muita gente se emocionou junto, que vocês me escreveram também, vocês falaram pra mim, eu vi cenas aqui, vocês me mandaram no Instagram, vocês, sabe? Isso dá um certo reconforto pensar que tem pessoas que ainda se importam com as demais, né? E a fala do Bolsonaro, ela era muito perigosa, como eu falei ontem. Uma fala perigosa justamente porque expõe os eleitores dele ao vírus, à morte, expõe os eleitores à morte, como ele já fez, na verdade, anteriormente, né? Constantemente dando corda para os manifestantes bolsonaristas irem para as ruas, para que fossem na frente do palácio e, assim, se exporem também ao vírus. Então ele já fazia isso anteriormente e mais uma vez faz isso, expondo a vida dos eleitores a risco. Mas é mais do que isso. Além de ser perigoso para os eleitores, é perigoso para quem trabalha nos hospitais, nos postos de saúde, para profissionais de saúde, que agora vão ter que confrontar bolsonaristas irados, inflamados pelo Bolsonaro. É perigoso para pacientes também que estão internados. Ou seja, você tem um presidente que é tão inconsequente naquilo que diz, naquilo que faz, que agora, mais uma vez, joga um grupo contra outro na sociedade civil, antagonizando grupos, fazendo com que eleitores passem agora a hostilizar médicos, enfermeiros e outros trabalhadores de hospitais. E isso já teve consequência ontem mesmo. Ontem mesmo a gente já viu uma cena, e eu vou citar aqui uma reportagem do jornal Extra. A manchete é: grupo chuta portas e derruba computadores em alas de pacientes com Covid-19 no Ronaldo Gazola. Ronaldo Gazola é um hospital do Rio de Janeiro, que é uma referência no combate ao coronavírus. E um dos médicos lá, que é o Alex Telles, ele comenta o que aconteceu aqui. Ele fala o seguinte: no final da manhã, um grupo de familiares ingressou no hospital e eles não poderiam subir até o 5º andar, já que os familiares estão sendo atendidos no térreo. É uma área só com pacientes com Covid-19, com risco biológico 3, quando há risco de se propagar doença de pessoa para pessoa por contato ou via respiratória. Eles, essa família, né, esse grupo de pessoas, eles entraram de maneira muito agressiva porque um familiar foi a óbito e eles não aceitavam a situação. Diziam que a mãe estava bem ontem, quinta-feira, a mãe entrou no hospital na quinta e perguntavam como ela morreu hoje, sexta. Infelizmente, é uma doença que tem um curso muito rápido. Daí, prossegue, o Alex fala o seguinte: eles entraram de maneira muito agressiva, abrindo portas, xingando funcionários, assustaram pacientes. Os médicos ficaram numa situação de total exposição. Com o discurso do presidente de que é para dar qualquer jeito para entrar em hospital, infelizmente a tendência é que as pessoas se sintam cada vez mais autorizadas a desrespeitar as normas. Nós estamos ali cuidando das pessoas, sobrecarregados, e somos vítimas disso tudo. Ou seja, não dá para ter certeza, nesse momento, se esse grupo aí que foi lá invadir o hospital de maneira agressiva, chutaram portas, pacientes tiveram que se trancar dentro dos quartos por causa da invasão dessas pessoas, se isso está diretamente ligado à fala do Bolsonaro ou não. Possivelmente esteja. E aqui é o grande aspecto que a gente vai trabalhar hoje, a questão que a gente vai analisar hoje. Porque as palavras nunca são só palavras. Quando um presidente vai numa live e convoca seus eleitores a fazerem isso, entrarem nos hospitais, filmarem os hospitais, sabe, confrontarem funcionários de hospitais, quando ele fala isso, não há dúvida nenhuma de que essa fala vai se reverter de um modo ou de outro em atos. Porque é uma convocação que ele fez. Mesmo se ele só jogasse a ideia, olha, vocês podem, se quiser fazer isso, já estimularia o ato. As palavras não são apenas palavras. Elas têm uma carga de poder social muito grande. Elas estimulam o ato. E eu vi gente falando ontem que isso aqui era uma cortina de fumaça, né? Que a intenção dessa fala do Bolsonaro de, sabe,
enviar suas tropas para os hospitais, era para despistar outras coisas, era para despistar agora a nomeação do novo ministro de Comunicações, era para, sabe, tirar o foco de alguma coisa. Talvez seja. Só que é aí que entra a questão. A gente pode analisar as questões políticas, e qualquer outra questão, na verdade, sob diferentes perspectivas. A gente pode olhar na questão econômica, a gente pode analisar como Paulo Guedes e a equipe econômica do Bolsonaro têm destruído a economia brasileira, têm prejudicado trabalhadores, têm prejudicado empresas, na pandemia principalmente, porque o modo como eles lidam com isso é totalmente ineficaz. A gente pode analisar desde o ponto de vista do meio ambiente, com o Ricardo Salles, a proposta deles de destruição da floresta, de mineração, de acabar com reservas indígenas. A gente pode analisar também sobre o viés da educação, do Abraham Weintraub, o modo como ele lida com o Enem agora, que foi um caos ali, a inscrição para o Enem. As falas do Abraham Weintraub propondo a prisão de ministro do Supremo. A gente pode analisar sobre o viés da Damares e dos evangélicos dentro do governo, o modo como eles utilizam a religião, instrumentalizam a religião para dominação dos fiéis e dominação dos eleitores. A gente pode pensar sobre o viés do ex-ministro Moro, que saiu, o modo como ele fingia que não via as coisas acontecendo e quando sai joga no ventilador a merda. A gente pode analisar sobre a perspectiva do Ministério da Saúde, o caos do Ministério da Saúde. A gente pode analisar as questões de diferentes modos, sob diferentes perspectivas. Eu recomendava geralmente, seria o ideal, o mundo ideal, é que quem trabalha com essas questões econômicas, por exemplo, sejam pessoas que entendem dessa área, sejam pessoas que entendem da área econômica. Que quem trabalha com a questão do meio ambiente sejam pessoas que entendam disso. Que quem trabalha com a questão da saúde agora, da incompetência do governo nesse sentido, também entenda do assunto. O maior erro, na minha perspectiva pelo menos, é quando a pessoa quer abarcar todos os assuntos e não tem capacidade para isso. Porque pouquíssimos têm capacidade de falar sobre todos os aspectos. O que a gente se concentra aqui, geralmente, mesmo quando a gente fala desses outros setores, desses outros ministérios, desses outros aspectos, é sobre o viés ideológico deles. É sobre a proposta ideológica desse governo. É sobre o discurso deles. É sobre o que eles dizem. É sobre as camadas e sentidos daquilo que eles falam. Esse é o trabalho que a gente faz. E para mim isso já era meio óbvio, na verdade, porque todo dia a gente faz isso. Então a gente trabalha sobre o discurso bolsonarista. E como eu disse, as palavras não são meras palavras. Quando o Bolsonaro fala uma coisa, mesmo que seja para despistar de alguma coisa que seja mais importante, essa fala dele tem um propósito e revela justamente aquilo que levou o Bolsonaro ao poder. O Bolsonaro não foi eleito porque ele era, um gênio da economia. Ele não foi eleito porque ele era alguém que entendia de meio ambiente. Ele não foi eleito porque ele entendia de educação. Ele foi eleito por causa de falas que atiçavam certos preconceitos brasileiros. A vitória do Bolsonaro ela está intimamente vinculada à retórica bolsonarista. As mitadas do Bolsonaro eram falas preconceituosas, na sua maioria. O Bolsonaro, durante 30 anos como parlamentar, ele tem uma coleção, um festival de pérolas de falas homofóbicas, de falas racistas, de falas misóginas, e foi isso que elegeu o Bolsonaro. O Bolsonaro não venceu a eleição por causa do Paulo Guedes. Ele venceu porque ele era um homem escroto que falava coisas escrotas para pessoas escrotas que achavam aquilo ali o máximo. O Bolsonaro venceu pela pauta de costumes dele, pelo combate que ele fazia à agenda gaysista, usando o termo aqui do Olavo de Carvalho. Ele venceu porque ele confrontava a tal ditadura do politicamente correto, que basicamente é você confrontar preconceitos que estão entranhados na sociedade brasileira. O apelo que o Bolsonaro tem é justamente pela retórica dele, e não por aquilo que ele sabe fazer ou deixa de saber. O que mantém a base do Bolsonaro funcionando inflamada é justamente a retórica dele. As pessoas não prestam atenção naquilo que ele faz, elas prestam atenção naquilo que ele diz. E é isso que a gente tenta desmontar aqui. A gente tenta mostrar as contradições enormes entre aquilo que ele diz e faz, e também as contradições internas daquilo que ele diz. Por exemplo, um cristão que constantemente prega violência. Isso é contraditório em si. A mensagem básica do cristianismo é de amor e tolerância. Mesmo que historicamente tenha se desenvolvido uma religião de intolerância, de perseguição dos outros, de caça a hereges, de inquisição, mas a mensagem básica fundamental é de amor e tolerância. E quando um cristão vai lá num palanque, numa marcha para Jesus e faz arminha no palanque, isso aí é altamente contraditório. E é isso que a gente tenta mostrar, como isso é contraditório. Por exemplo, o meu livro agora que foi lançado, Minha Especialidade é Matar. E só uma observação aqui, porque é muito engraçado, gente. Hoje eu fiquei sabendo, agora há pouco, que esse livro, em português,
ele já é o segundo mais vendido na categoria política no Japão, em português. Então, assim, mais uma vez eu agradeço a vocês que estão ajudando aqui, vocês que estão contribuindo para propagar o livro, para divulgar o livro, vocês que estão agora me escrevendo para ajudar na tradução também, porque a gente vai traduzir para vários idiomas aqui. Quem quiser contribuir com a tradução, vou deixar aqui para vocês na descrição o meu e-mail para que vocês me escrevam. Em inglês já temos bastante gente, falta para outros idiomas agora, mas quem quiser ajudar pode me escrever para a gente poder fazer aqui um mutirão, né, fazer uma força-tarefa de tradução do livro. Então, só essa observação. Mas esse livro, ele é justamente um trabalho sobre a retórica bolsonarista, sobre aquilo que ele diz e sobre como isso legitima, como isso abre margem, como isso abre espaço para que se tornem atos posteriormente. Quando o Bolsonaro vai lá e estica a corda, como eles dizem, né? Quando ele vai lá e joga uma frase autoritária, ou quando seus filhos fazem isso, ou quando o general Heleno faz isso, o que eles fazem é jogar a isca. Eles jogam a frase lá, um novo AI-5, eles jogam a isca e quem morder a isca foi fisgado. Eles vão legitimando os atos. E nós, seres humanos, eu acho que a única espécie no planeta que precisa disso, que faz isso também, nós, seres humanos, nós precisamos legitimar os nossos atos. E isso deve ser, em grande parte, pelo caráter social da nossa existência. Por exemplo, você tem uma mulher que tem um cabelo lindo, e um dia ela vai lá e raspa o cabelo. As pessoas, os amigos dela, quem conhece, vão perguntar: por que você fez isso? Por que você raspou o cabelo? E a resposta: porque eu quis, geralmente não é satisfatório. A gente tem que explicar por que a gente fez isso. A gente tem que explicar por que a gente faz as coisas. A gente tem que ir preparando o terreno para as coisas. Por exemplo, o Bolsonaro não pode simplesmente dar um golpe de Estado. Ele tem que preparar o terreno para isso. E as falas dele são sistemáticas nesse sentido. As falas do Bolsonaro, mesmo quando são para despistar de alguma coisa que é mais importante, seja em questões estruturais, seja em questões econômicas, elas também são a preparação de terreno para outra coisa. Não são mera distração, elas representam aquilo que ele pensa. E como eu disse, é justamente aquilo que ele quer implementar, que é uma pauta de costumes, que é a única coisa, é o único espaço no qual ele consegue jogar bem. Porque ele é um total incompetente em todas as outras áreas. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 livros, que eu já falei anteriormente sobre eles. O primeiro deles é esse aqui, que é o da Hannah Arendt, que é A Origem do Totalitarismo. O outro livro é esse aqui, que é do Eric Johnson e Karl-Heinz Royband, que é What We Knew, O que Nós Sabíamos, em português, né? Terror, Assassinato em Massa e a Vida Cotidiana na Alemanha Nazista. E o terceiro, esse aqui, A Linguagem do Terceiro Reich, do Viktor Klemperer. Eu sei que 2 deles têm em português, que é o do Klemperer e o da Hannah Arendt. O outro aqui, que é sobre a vida cotidiana na Alemanha nazista, eu acho que não tem em português. E o que esses 3 livros têm em comum? Os 3 mostram como, para levar ao Holocausto, para que os nazistas, para que Hitler pudesse exterminar os judeus, foi necessária a preparação do terreno. Ele não pôde simplesmente chegar ao poder e no dia seguinte começar a exterminar judeus. Ele teve que, sistematicamente, e ele usou para isso propaganda, basicamente, usou o rádio, usou o cinema, propaganda. Um dos grandes estudos de caso de propaganda da história é a Alemanha nazista. Eles utilizaram propaganda para legitimar o Holocausto. Foram anos implementando a ideia na cabeça dos alemães de que os judeus eram sub-humanos, eram vermes, eram ratos, eram conspiradores, eram os inimigos. Foram anos semeando essa ideia. Até um ponto no qual os alemães passam a aceitar aquilo ali como se fosse verdade e aceitam o extermínio dos judeus, ou o desaparecimento dessas pessoas, né? Sendo levados para Auschwitz, para Treblinka, para Sobibor, para Dachau. É um preparo mental das pessoas. Porque nós, socialmente, necessitamos dessa explicação. Para que o Bolsonaro possa agora contestar o coronavírus, lançar a ideia de que é uma mentira essa pandemia, ele precisa constantemente preparar o terreno. Já tem feito isso há meses. E agora, essa convocação de ir para hospitais é mais uma das etapas. Ele está constantemente inseminando as ideias das pessoas. Por exemplo, no livro da Arendt e do What We Knew, o que eles mostram é que o antissemitismo já estava presente na mentalidade alemã e europeia desde há muito tempo. Já havia um preconceito contra os judeus. Só que daí eles vão lá e potencializam isso. Eles extraem esse preconceito e amplificam. Que é o que se faz no Brasil hoje. Pegar preconceito, pegar certo ódio que está entranhado nas pessoas, extrair esse ódio, essa intolerância, esse preconceito e amplificar. É o que eles fazem, é o trabalho que eles fazem. É amplificar preconceitos, é amplificar intolerância. Justamente para legitimar
barbárie, para legitimar atrocidades. E isso não é secundário. Isso que é importante mencionar. Esse trabalho ideológico não é secundário no governo Bolsonaro. Isso aqui é a base essencial para todo o resto. Para que o Guedes possa estar atuando na economia, para que o Ricardo Salles esteja atuando no meio ambiente, para que o Weintraub esteja atuando na educação, a Damares nos direitos humanos, o Ernesto Araújo no Itamaraty, eles precisam dessa legitimação em cima aqui. Essa ideologia que permite que todos eles façam as coisas que estão fazendo. Esse é o ponto central do olavismo também, daquilo que o Olavo de Carvalho propaga. Que o que move o mundo, que essas transformações sociais, elas se dão no nível das ideias. Que é preciso capturar esses espaços ideológicos e dominar esse espaço da educação, da imprensa, da cultura. Dominar esses espaços e depois muda tudo. Então não é secundário. Quem pensa que é secundário não entendeu nada do bolsonarismo. E nada também de muitos processos também históricos. Como eu mostrei aqui, o nazismo ele só pôde fazer o que ele fez porque foram anos e anos e anos de trabalho de propaganda, trabalho ideológico nas pessoas. Isso é o que mostra o Klemperer aqui. O Klemperer é um linguista e ele vai analisando o modo como os alemães se apropriavam de certas palavras e passavam a utilizar como, sabe, quase como uma repetição ad nauseam. Repetindo as palavras, até se tornar um mantra. E ninguém mais pensava sobre as palavras. E as palavras têm poder. As palavras não são só palavras. Então, como eu disse, eu não sei se esse ato ontem no Rio, aqui dessa família, já está diretamente vinculado ao Bolsonaro. Mas pode estar sim. Porque são os sinais. E esses sinais são evidentes. Eles são diários. Eles sempre mandam esses sinais. Isso não é desvio do propósito. Esse é o propósito. Sem esse substrato de pensamento e de discurso e de retórica, sem essa base aqui, nada mais funciona no bolsonarismo. Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando aqui, leia o livro Minha Especialidade é Matar, Como o Bolsonarismo Tomou Conta do Brasil, porque basicamente é um trabalho sobre o discurso deles, aquilo que eles dizem. E subestimar isso é subestimar o que tem de mais perigoso no governo Bolsonaro, que é justamente aquilo que ainda mantém 30% da população apoiando o Bolsonaro. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse tema aqui. Se vocês viram essa reportagem ontem sobre a invasão no hospital, chutando porta, derrubando computadores, e se você pensa que tem vínculo entre isso e a fala do Bolsonaro, e também sobre essa questão ideológica, que se vocês percebem o modo como eles vão plantando a sementinha dia após dia para alguma coisa pior depois. Eu vejo isso de maneira muito clara, muito nítida. Mas o que vocês pensam sobre isso aí? Confira também o meu outro livro, que é O Personagem e Outras Fábulas Filosóficas. Hoje é o último dia para baixá-lo de graça na Amazon, então vá lá, confira. Eu agradeço muito vocês que estão dando apoio, que estão, sabe, lendo o livro, mandando suas avaliações, me deixa muito contente mesmo. O feedback tem sido muito positivo. Os bolsonaristas estão alvoroçados, eles estão bastante incomodados com o livro, estão em ameaçando de processo aqui, pedindo para que o Bolsonaro me processe, e vai ser engraçado se for processado também, porque, sinceramente, queria saber com base em quê. Mas confie no livro e eu quero saber o que vocês pensam. Deixa um comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!